Voltando, retornando aos trabalhos, ainda temos alguém aí ou estão só as telas ligadas? As memórias da infância, né? As brincadeiras antigas e as atuais. Se a gente for analisar direitinho, né, nossa cidade em si, pipa, pinhão, bolinha de gude, rouba-bandeira, pega-ladrão, amarelinha, eram as brincadeiras que movimentava a criançada, né? Eram aquela coisa, era difícil a gente encontrar uma ponta de rua para não estar cheia de menino, de menina brincando, correndo, né? Arrancando o dedo o, o- nas topadas que levava, fazia parte. Aí os brinquedos eram improvisados, já que muitos não tinham condições de comprar, bastava um pouco de imaginação que latas de óleo, água sanitária, casca de coco viravam brinquedos, né? Naquela época eram jogos de bolinha de gude, jogo de pinhão, pega-pega, pigue-esconde, rouba-bandeira, o pipa, né? Soltando pipa também também acontecia, né? Eh, o amarelinha, né? Pular amarelinha, o pular corda, né? Tinha um outro também, aquele do elástico, né? As meninas gostavam muito de brincar. Me digam aí, qual é a sequência aqui? Marque verdadeiro e falso em relação às brincadeiras antigas. Quais são as brincadeiras antigas e quais são as atuais? Qual é a alternativa aqui, gente? Letra D, né? Nós temos aqui o Pokémon é atual, né? Pinhão é antiga, verdadeiro, né? Pega-pega é verdadeira, é antiga, né? Videogame é atual e rouba-bandeira é antiga, né? Nós temos aí falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra D como resposta, né? Cultura lazer na nossa cidade. Agora na cultura e no lazer nós temos aí um destaque aí a questão das chácaras, né? Que é já virou já é uma questão já cultural já. É difícil alguém organizar uma festa, um evento final de semana que não seja numa chácara, né? Tem várias opções, e quase toda a comunidade já tem um investimento nesse sentido, né? Para aluguel, para festa, e as pessoas no nosso município aceitaram bem essa modalidade de lazer e estão usando com frequência, né? As atividades de lazer, elas são garantidas pela Constituição, né? Está lá no artigo 6º da Constituição, na parte de direitos sociais, está lá também imbuído, além da educação, da assistência, da saúde, está lá cultura, o lazer também está, né? Então faz parte do bojo constitucional, da norma constitucional, o lazer. E na nossa cidade também não é uma coisa desprezada, né? Tem opções de lazer no nosso município, né? Desde restaurantes, bares, a chácaras, né? Praças, pizzarias, lanchonetes, né? Campos de futebol, né? São
uma variedade de opções de lazer, né? As atividades de lazer trazem inúmeros benefícios para a saúde, tanto física quanto a saúde mental. Por isso é tão importante que as pessoas tenham um tempo reservado para seu lazer. O lazer é uma necessidade do ser humano. Em nossa cidade existem vários meios para o lazer dos seus munícipes. O artigo 6º da Constituição Federal Brasileira diz que faz parte dos direitos sociais o lazer. Temos diversas praças para as conversas de fim de tarde com amigos, familiares, bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, campos de futebol. As opções de lazer são muitas, porém daremos destaque a uma opção que chegou à nossa cidade e que hoje é preferência popular, as famosas chácaras, tanto no meio urbano quanto no meio rural, as quais atraem pessoas de todas as idades, né? Hoje a chácara já faz parte da nossa cultura e quando a gente vai fazer algum evento, algum aniversário, batizado, casamento, a gente já pensa em alugar uma chácara, né? Em fazer a festa naquele local que tem piscina, que tem um espaço melhor, que, que a bagunça fica lá, né? E a gente só usufrui, né? E não traz bagunça para dentro de casa, né? Que também tem esse lado, né? As festas fora de casa tem essa vantagem, né? E além de tudo, além das chácaras individuais que as pessoas aqui está repetindo, é o mesmo slide. Eu excluí. Além das chácaras individuais, nós temos um condomínio de chácaras, né? Que é lá no Vale das Garças. O Vale das Garças tem um restaurante com uma piscina, né? Chamam piscina de borda infinita, né? Bem bonita lá o local. Não sei se está funcionando ativamente, mas se estiver funcionando é uma boa opção. Quem não conheceu, ir lá conhecer o, o espaço, que é bem bacana, né? Tem umas praças do dinossauro, tem um passeio lá bacana. E também tem muitas paisagens interessantes. Dá para fazer umas boas fotos, boas fotografias para, para registrar o passeio. Na questão 29 aí diz, o artigo tal da Constituição diz que faz parte dos direitos sociais. Ok, qual é o artigo? Já responderam aí, né? Já vi, alguém respondeu aqui. Deixa eu olhar aqui quem foi que respondeu. Marilene já ligeirinha, já apressou-se lá e colocou aqui o artigo 6, né? O artigo 6 da Constituição diz que faz parte dos direitos sociais o lazer. O lazer faz parte dos direitos sociais, entre outros, né? O artigo 6º da Constituição. Outras opções de lazer em nossa cidade são as festas religiosas, que reúnem todos os anos milhares de pessoas, não só de nossa cidade, mas também de cidades vizinhas. Entre essas festas, destacamos em ordem cronológica a Cavalgada do Padre Cícero, a festa de São Maximiliano Maria Kolbe e a festa de Nossa Senhora da Conceição, né? É, outro, uma maneira também de fortalecer o turismo, né? A cavalgada, muita gente vem de fora, vem para a festa, para a cavalgada propriamente dita, para o show à noite. Na festa de Nossa Senhora da Conceição, é muita gente também que vem devotos de Nossa Senhora da Conceição, que são pessoas que já moraram na Lagoa da Canoa, que saíram, mas continuam fiéis à tradição e vêm, participam, ajudam na festa religiosa, né, na novena, né, no novenário, né, novena não, novenário, e participam, além da festa religiosa, tem o bingo também, que é um destaque também, que junta muita gente, né, o bingo das motos, né, que chamam. Então, a questão do turismo religioso, a questão das festas religiosas atraem pessoas, atraem renda, atraem
fazem, geram recursos no nosso município, geram riqueza, né? Aí nós temos aqui também, num outro destaque, a festa de emancipação, né, de nossa cidade. Esse ano completou 61 anos, né? Foi no último 28 de agosto, né? Cheia, cheia, muita gente na festa da emancipação, né? Hoje, essa semana, exatamente com o início do funcionamento do Parque de Vaquejada Jangadeiro, é uma outra possibilidade, é uma outra forma de lazer, de festa, de turismo que vai, chegar agora na nossa cidade, dando certo esse empreendimento e realmente o pessoal entrando no circuito de vaquejada é um empreendimento para gerar divisas para o nosso município, né, riquezas, porque vai atrair muita gente, vai atrair turistas de todo o Alagoas, né? Quem compete com a vaquejada tem uma estrutura grande de, de competição, né? Vários caminhões, né, para trazer os animais, tem aqueles, eles têm verdadeiros motorhomes, né? Que são casas que saem, casas entre por rodas, né, com rodas, né? São ônibus que têm uma verdadeira casa dentro para os atletas, para os dirigentes, né, que eles saem viajando onde tem vaquejada, eles saem competindo. E isso tem uma estrutura por trás, não é só o vaqueiro vir e derrubar o boi. Tem toda uma estrutura de pessoas trabalhando, de riqueza circulando, que eu fiquei feliz com esse investimento. Quando eu soube que estavam fazendo esse investimento, eu fiquei muito feliz porque isso abre possibilidades de investimento, abre possibilidades de empreendimentos, né? Os empreendedores do nosso município aí têm a possibilidade aí de aproveitar essa oportunidade, né? Fluxo de muita gente chegando, vai participando desse evento, vai ser bacana, vai ser algo que nos próximos concursos, as pessoas que vão vir depois de nós, né, porque nós todos aqui iremos estar aprovados, ninguém aqui, né, não só os que estão aqui, né, mas todos aqueles que estão assistindo a aula gravada, vão passar no concurso. Aí os próximos concurseiros de Lagoa da Canoa, né, quando a gente estiver se aposentando, né, daqui uns 20 anos, aí tá tudo bem. Aí eles vão estudar essa questão desse investimento da Arena Jangadeiro de Vaquejada, que é um investimento bacana e que aconselho a vocês, se vocês puderem irem à festa, vão, que é no dia 30, mas se puderem irem também no circuito de vaquejada, acompanhar também, ver a questão do esporte mesmo, vai ser interessante para o turismo no nosso município, né? E nós estaremos estudando turismo e estaremos estudando também o circuito Jangadeiro, o circuito não, o Parque de Vaquejada Jangadeiro, como circuito, como pertencente do circuito de vaquejada de Alagoas. Inicialmente, né, e depois, quem sabe até do Nordeste. Aí nós temos a questão do turismo, né, atividades, é o conjunto de atividades que envolve o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, né? Essa questão da cavalgada de Padre Cícero é uma questão do turismo, né? O fato de outros grupos de cavalgada virem, se deslocarem para virem participar da festa aqui, turismo, eles vêm com estrutura e vêm, deixam recursos, dinheiro, eles vêm aqui, consomem as coisas aqui e acabam gerando receita, renda aqui no nosso município, né? A questão do Nossa Senhora da Conceição, que é uma festa tradicional, e vem muita gente também de outras localidades para cá também vem, isso aí é turismo religioso, né? Tem a questão da festa de São Maximiliano, que São Maximiliano é mais local, é mais a comunidade local aqui, com as comunidades do interior, as igrejas do interior, né, que participam do novenário e tal,
mas que está crescendo, né? Ano após ano sempre tá enchendo a igreja, estão participando, as pessoas estão participando da festa de São Maximiliano também, né? A questão do turismo ecológico, aqui a gente tem o Vale das Garças, que é um exemplo aí, que se o restaurante for aberto ao público e as pessoas puderem entrar lá para almoçarem, usarem a piscina também, passearem lá dentro, é um turismo ecológico, né? Tem áreas bacanas lá, bonita. A questão cultural em si, vem a questão do o Padre Cícero, né, da cavalgada, que também é uma questão cultural, né, já está enraizado na cultura do nosso povo. O ano que vem é o 20º ano, né, esse ano foi 19 anos de cavalgada. É, tudo que envolve a cultura, tudo que envolve o turismo, há a possibilidade de geração de renda também, né? A questão do lazer também, tudo que envolve essas ações, a possibilidade de geração de renda, de criação de receita, né? E de desenvolvimento para a nossa cidade, né? Nós temos aqui em Lagoa da Canoa, arte e cultura são marcas registradas, com um conjunto de elementos envolvendo a contemplação de bens materiais e imateriais que se tornaram atrações turísticas. Entre eles, nós temos o Memorial Mestre Antônio de Dedé, né, que é um museu que fala sobre a vida do artesão Antônio de Dedé. Um pequeno espaço no centro da cidade, cidade natal do mestre, guarda lindas recordações da vida e do trabalho do artesão. Lagoa da Canoa é rica em cultura popular, por meio das quadrilhas juninas, do grupo de teatro, da dança, do artesanato, é rico em variedade. O artesanato de cerâmica, de escultura, de reciclagem, de pintura, de bordado, ponto de cruz, fuxico, craquelado, arte com palitos, esteiras, de gangaias, entre outros, né? O nosso artesanato é bem diverso e bem também rico. E tem muitos artistas, muitas pessoas de destaque na sua arte, estão trabalhando, estão produzindo, estão levando o nome de Lagoa da Canoa para fora de Lagoa da Canoa, nas feiras, nos eventos que participam, né? É bem interessante esse detalhe, né? Dúvidas, perguntas, gente? Aqui um pouquinho da gente, uma revisãozinha também sobre a questão do início da formação, né? Poder e cidadania. É uma pergunta: você sabe o que significa a palavra cidade? Se não sabe, vamos conhecer seu significado. A palavra cidade tem origem no latim e significa aglomeração humana numa determinada área geográfica, né? A nossa aglomeração humana, a nossa área geográfica escolhida para o início da nossa aglomeração foi a lagoa, né? Essa lagoa que próximo à lagoa se instalou João de Deus e Tomé do Livramento e suas famílias, e eles observando que tinha um trânsito de mercadores, eles fizeram um barco, uma canoa, né? Um barco não, uma canoa, e essa canoa era usada para atravessar a mercadoria dos mercadores, né? Que passavam de Arapiraca para Traipu. Essa povoação em si, início lá atrás, girou-se em torno da lagoa, com a canoa, juntou a canoa com a lagoa, se transformou Lagoa da Canoa. A referência que as pessoas usam, que uma expressão que era bem usada antigamente, e as pessoas quando perguntavam qual a direção as pessoas iam, elas quando vinham para essa direção, elas falavam que vinham até a Lagoa da Canoa, que iriam até a Lagoa da Canoa. E eu vou até a Lagoa da Canoa, vou até a Lagoa da Canoa. A Lagoa da Canoa ficou, né, o município se transformou em povoado, depois em distrito e, por último, esse distrito foi transformado em cidade, né? Aglomeração de pessoas que ocupam uma determinada área geográfica. A área geográfica do nosso município é 84.378 quilômetros quadrados, né? Que delimita fronteiras com Girau do Ponciano, Campo Grande, Feira Grande, Arapiraca,
Craíbas, são essas 5, né? Giral, Craíbas, Arapiraca, Feira Grande e Campo Grande. Essas 5 cidades fazem, fazem divisa, fazem divisa com a nossa cidade. Não, diga que não vem. É, aí, como toda cidade, nós não somos exceção, todas as cidades são criadas por lei. A nossa emancipação, a gente teve uma pessoa, um deputado, que foi importantíssimo nesse processo, inclusive ele participou do processo de emancipação, que foi o deputado José Pereira Lúcio, né, que foi o autor do projeto de lei. José Bezerra Leite, que depois se tornou vereador, foi presidente da Câmara, também participou do processo de emancipação. José Crimelli de Melo, José Antônio de Melo, Eliseu Ferreira Firmino, Mauro Vieira de Souza. José Crimério de Melo foi a pessoa responsável para chegar até o Antônio Francisco, até o meu avô, com o pessoal da firma, da Hermo, que a Hermo iria ser instalada, estava entre 2 cidades, aqui e a cidade de Feira Grande. A José Crimério de Melo era daqui e ele estava prestando serviço para essa empresa e chegou para o prefeito eleito, recém-eleito, prefeito recém-eleito, né? Ainda não tinha nem assumido o prefeito, ao Antônio Francisco dos Santos, que com a empresa, que a empresa fez a exigência de ter terreno, a ser cedido o terreno para a empresa, e a outra exigência foi ter eletricidade. E aí o prefeito eleito Antônio Francisco, uma das primeiras ações dele, eleito quando assumiu o cargo, foi, junto com o governador Luiz Cavalcante, buscarem em Paulo Afonso, porque na época a gente tem que imaginar uma realidade diferente. Não existia CEAL, não existia Equatorial, não existia Eletrobras. Existia a usina de Xingó, Paulo Afonso, né? E a eletricidade tinha um outro setor que era responsável pela distribuição. Aí o governador abraçou a causa junto com o prefeito e foram a Paulo Afonso e conseguiram trazer a primeira linha elétrica para o nosso município, que aí ocasionou a instalação da empresa, né, da Hermotabarana. Foi uma das primeiras ações da Câmara de Vereadores eleita, né, em 62, é, foi a doação do terreno que foi doado para Hermotabarana ser instalada, né? É, essas pessoas tiveram papéis importantes, né? O José Antônio de Melo, Eliseu Ferreira Firmino, Mauro Vieira, né, que foi o primeiro presidente da Câmara. Primeira legislatura foi Mauro Vieira, o presidente, e Mauro Vieira, ele foi presidente por 4 anos. Ele ficou de 62 a 66, presidente, né? Aí nós tivemos, a lei foi votada no dia 28 de agosto de 62, né? Foi aprovada essa lei, é o número da lei 2472 de 62. O governador Luiz Cavalcante foi o autor, foi o governador que sancionou, que assinou a lei, né? O deputado que foi o autor da lei foi o deputado José Pereira Lúcio, né? Da família Lúcio de Arapiraca. Na época, ele não entrou em destaque entre os lutadores pela emancipação, mas teve uma participação muito importante também, foi o prefeito de Arapiraca à época, que era o prefeito João Lúcio, o João Lúcio. Depois foi senador, João Lúcio foi senador, inclusive, e o Distrito Industrial de Arapiraca, aquele distrito da Coca-Cola ali, o nome é prefeito João Lúcio. Eles passaram lá, vocês vão observar que tem essa homenagem ao prefeito João Lúcio, que apoiou e que abraçou a ideia do primo, ele era primo do José Pereira Lúcio, para transformar a cidade, o distrito de Lagoa da Canoa em cidade, né? E não foi um processo pacífico.
Foi um processo onde tinha interesses. Lagoa da Canoa, ela tinha a importância, porque mesmo sendo distrito, Lagoa da Canoa participava ativamente da política de Arapiraca. Tinha deputados que tinham uma votação expressiva em Lagoa da Canoa, tinha vereadores que eram eleitos em Lagoa da Canoa. Então tinha todo um contexto e tinha os favoráveis, tinha as pessoas que eram favoráveis, que eram pró, e tinha as pessoas que eram contrárias. Em tudo que há antagonismo, há conflitos, né? E numa época bem diferente de hoje, né? Onde hoje as leis elas estão aí e as pessoas descumprem, mas sabem que a possibilidade de serem pegas e de serem punidas é grande. Mas naquela época as leis eram dos poderosos, mais do que é hoje, né? Hoje a gente ainda tem vestígios dessa forma, mas naquela época era pior, né? Aí eram conflitos e eram ameaças, botava o povo para dançar Carolina atirando nos pés do povo, era uma coisa assim, relatos que eu ouvi, que eu acompanhei, que era uma coisa tensa em si, né? Mas aí o surgimento da nossa cidade ocorreu por todo esse interesse, tudo que essas pessoas se juntaram com esse sonho de transformar o distrito Lagoa da Canoa na cidade de Lagoa da Canoa, foi necessário esse envolvimento, essa participação para transformarmos a nossa história e hoje estamos com 61 anos de existência, né? Ano que vem faremos 62 anos de existência como cidade, né? Então, faz parte da nossa história esse processo de emancipação, né? Vamos completar aí a nossa frasezinha ainda falando sobre o turismo aí, sobre o turismo. Façam aí, me respondam aí. Já estão respondendo aí, já responderam letra D. Quantos foi que respondeu letra D? Malene, Zé Marcelo, Clédes, já. E realmente, a nossa resposta é a letra B mesmo. Em Lagoa da Canoa, arte e cultura são marcas registradas com um conjunto de elementos envolvendo a contemplação de bens material e imaterial que se tornaram as atrações turísticas, entre eles o Memorial Mestre Antônio de Dedé. Mestre Antônio de Dedé é o destaque aí do memorial. Temos mais uma questãozinha. Relacione a primeira coluna com a segunda, identificando as principais festividades da cidade. Grande manifestação religiosa em homenagem a Padre Cícero. Um, dois, três ou quatro. Festa do Padroeiro. Um, dois, três ou quatro. Aniversário da cidade. Um, dois, três ou quatro. E festa da padroeira. Um, dois, três ou quatro. Me digam aí qual é a alternativa.
Aí a galera na letra D, né? Estamos analisando aqui. Grande manifestação religiosa em homenagem a Padre Cícero. Nós estamos falando da cavalgada, número 4, né? Festa do padroeiro, nós estamos falando do padroeiro São Maximiliano, que é o padroeiro da paróquia, né? E aniversário da cidade, nós estamos falando da emancipação política, né? E festa da padroeira, a gente está falando da padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora da Conceição, e nos dá aí 4132 e nos dá a alternativa D. A cidade e seus governantes. Toda cidade autônoma, ela precisa de governantes para administrar e lutar pelos seus interesses e pelas necessidades dos cidadãos. Os governantes de uma cidade são os prefeitos e os vereadores. Esses são eleitos pelo voto popular direto, né? Nossa cidade atualmente é administrada pela prefeita Tainá Corrêa de Sá Lúcio da Silva, é a 11ª pessoa a administrar nossa cidade, né? Ah, mas são 62 anos, 61 anos, e como é que só estamos no 11º? Que houve repetições, né? Houve repetições. Houve pessoas que tiveram mais de um mandato. E aí, na sequência, né, foram só 10 pessoas antes da Tainá a assumirem a prefeitura, né? 10 homens, a primeira mulher foi a Tainá, que assumiu a prefeitura agora em 2017, né? Na eleição de 2016 foi eleita e assumiu em 2017. A atual gestão do nosso município, antes da atual gestão do nosso município, foi administrado por outros 10 prefeitos, né? 10 pessoas administraram. O primeiro prefeito do município foi José Barbosa Ramos, prefeito interino, né? Antes da eleição, ele, na realidade, o prefeito interino, a ação dele foi organizar a eleição, né? O trabalho dele foi esse, inicial. E foi eleito o senhor Antônio Francisco dos Santos, primeiro prefeito eleito, tendo como vice o senhor José Antônio de Melo. Se lembra, José Antônio de Melo estava na briga da emancipação, né, entre os emancipadores, né? Na história, não destaca o nome do meu avô, só que na época ele já participava desse movimento em si. Mas talvez por ter sido eleito o primeiro prefeito, não destacaram a participação dele na emancipação. Mas ele tinha um papel, entre outras pessoas também, tiveram importância nesse período, nesse processo, né? E nessa primeira eleição foi também eleita a primeira Câmara de Vereadores, né? A primeira Câmara de Vereadores, e a gente já percebeu, já viu que a Câmara de Vereadores tem um papel importantíssimo na gestão, né? É tanto que talvez se a gente conseguisse produzir um livro com todas as câmaras de vereadores, todas as reuniões que houveram, que tiveram registro, deve, deve sair algumas histórias bacanas. Deve ter algumas histórias bacanas, alguns fatos que a gente não sabe, não conhece, mas que ouvi pessoas, né, lá desde a primeira Câmara de Vereadores até o momento, que defenderam algumas ideias, alguns pontos que foram importantes para o nosso município, né? Tem uma história, um relato do professor Reinaldo. O professor Reinaldo conta que o, o pai dele foi o segundo prefeito eleito, o pai dele, do professor Reinaldo. Mas antes de ser prefeito, foi vereador. Enquanto ele esteve como vereador, ele recebeu uma menção honrosa do Congresso Nacional, por um requerimento que ele fez e mandou para um deputado, e esse deputado respondeu com uma menção honrosa da Câmara de Deputados. Isso é uma história. Imagine quantas não tem, né, é, nesse sentido, né, de que pessoas que viram um pouco à frente e que, utilizando a prerrogativa
do mandato, auxiliar de alguma forma no desenvolvimento do nosso país, né? Nós temos aí em ordem alfabética, em ordem alfabética não, em ordem cronológica, e dá para mim ter feito essa, essa ordenação, mas acabei esquecendo. O primeiro prefeito foi o prefeito é, interino, né? O primeiro foi o interino, né? O Antônio Francisco foi o segundo prefeito a ocupar a cadeira, né? Mas o primeiro eleito, né? Aí o Aloysio Oliveira, o pai do Renalvo, foi o terceiro prefeito, né? O segundo a ser eleito. Aí Antônio Francisco voltou novamente, foi o quarto prefeito a ocupar a cadeira, sendo seu segundo mandato. O quinto prefeito foi o senhor João Angelino dos Santos, né? João Angelino dos Santos, ele tinha como vice o senhor Aurelino Rodrigues de Paula. E o João Angelino faleceu no decorrer do mandato, sofreu um acidente de carro e faleceu. Aí, na realidade aqui, não é ele é o sexto, mas ele faz parte do mandato do João Angelino, né? Que o seu Aurelino era vice do João Angelino, que sofreu esse acidente de carro em 79, né? E veio a óbito, e o seu Aurelino assumiu a prefeitura, né? Em sequência, o sétimo, o sétimo prefeito a ocupar a cadeira foi o Manuel Rocha dos Santos, conhecido como Zominho. Aí, depois do Zominho, o seu Aurelino voltou a ser eleito, foi o oitavo, né? Aí, depois do seu Aurelino, foi o nono prefeito, foi o doutor Zé Alberto. Aí, o décimo prefeito foi o doutor Lauro. Aí, foi quando começou a reeleição. Aí, o 11º foi, novamente, o doutor Lauro. 12º foi o Jair Lira Soares. Oxe, por que que, por que que aconteceu isso? Tô apertando o botão errado? Não. Bugou aqui. 13º foi novamente o Jair Lira. 14º foi o Álvaro Melo, senhor Álvaro Melo, Álvaro Bezerra Melo. 15º e 16º, 15º e 16º, atualmente, né? O mandato termina em 24, o ano que vem. Tainá Corrêa de Sá Lúcio da Silva, né? São esses a ordem cronológica dos mandatos, né? E houve repetição aqui, Antônio Francisco, Aurelino, Lauro Pereira, Jair e Tainá repetiram, né? Por isso que são 11 pessoas que passaram pelo cargo de prefeito do nosso município, apesar de termos 62 anos de existência, né? 61 anos, estamos dentro dos 62, houve essa, essa, essa quantidade de pessoas devido à reeleição ou o retorno de alguns, como foi o caso do meu avô, foi o primeiro e depois foi o quarto, não foi o segundo, o primeiro eleito, o segundo na ordem, né, cronológica, e depois foi o quarto a repetir o mandato, foi o primeiro a repetir o mandato também, né, o senhor Aurelino foi o sexto, né, ele assumiu como vice do Angelino, foi o quinto, né, e aí quando ele assumiu,
ele voltou depois de um mandato, ele voltou a ser prefeito novamente, né? Terminando aqui com o Tainá no 24, né? Aí nós temos aqui, leia o trecho abaixo sobre o município de Lagoa da Canoa e complete as lacunas. Aí ele está falando, a gente analisa. No dia, é uma data, né? Uma pessoa foi empossada primeiro prefeito e foi instalada a sede do município no dia com a posse do prefeito eleito. Então, está falando de, de situações que a gente sabe qual é, né? Agora a gente tem que lembrar da data, tem que lembrar quem foi o primeiro prefeito, tem que lembrar da instalação da sede, a data da instalação da sede, né? Vamos ver aí quem é que está com a memória boa, prestando atenção na aula de hoje. Me digam aí qual é a resposta. Vamos lá, gente, vamos lá, acordem, participem. Então, todo mundo bastante atencioso. Muito bem. Memorizar é sinal que vocês vão dominar qualquer questão relacionada a essas informações, vocês vão dominar, né? A, a- o município, ele tomou forma no dia da aprovação da lei, né? 28 de agosto de 62. O prefeito José Barbosa Ramos foi indicado e assumiu no mesmo dia. No dia 25 de janeiro de 63 foi a instalação da sede do novo município, né? E teve a posse do prefeito eleito, que foi Antônio Francisco dos Santos, né? Dando a nossa resposta à letra A. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí nós temos aqui a parte falando sobre o poder legislativo, né? O poder legislativo ele é composto pelos vereadores. Até 2016, até a eleição de 2016, era composto por 9 vereadores. Em 2016 foi aprovado um aumento, né, uma lei que aumentou para 11, né, que é de acordo com a Constituição, nossa cidade ela pode ter até 11 vereadores, né, é o limite, né. Agora Maceió, não sei se vocês acompanharam, mas Maceió, eu acho que Maceió tem 23 e vai aumentar para 27. Vai aumentar 4 vagas lá em Maceió. E os vereadores estão trabalhando para aumentar. Que a Maceió houve um aumento enorme na quantidade de habitantes em Maceió. Arapiraca também houve um aumento, mais de 60 mil habitantes nos dados preliminares do censo, né? Então Arapiraca pode ser que não agora, mas possivelmente depois Arapiraca aumente também o número de vereadores também. Aí no nosso caso em si, até 2016 eram 9, de 2016 para cá, né? Ou seja, de 2017 para cá, são 11 vagas, né? Os vereadores formam o poder legislativo na cidade. O poder legislativo é o poder de controle externo, né? Controle externo, ele controla a atuação do executivo, né? Ele verifica as contas, ele aprova o orçamento, ele acompanha o orçamento, né? Ele aprova o plano plurianual, ele acompanha o plano plurianual, né? Que é a execução do orçamento, né? E todos os vereadores são eleitos na mesma eleição que o prefeito, né? São eleitos voto de forma democrática, né? É, e um vereador entre os eleitos que é escolhido numa eleição entre eles para ser o presidente da Câmara, né? Ao longo da história, nós tivemos um número considerável de presidentes das câmaras, né? E, geralmente são 2 em 2 anos o mandato de presidente, né? Mas tem
tem vereadores que passaram 4, tem vereadores que passaram 6 alternados, tem outros vereadores que passaram 8 sequenciados, né? Ao longo do tempo, né? Nosso município teve vários presidentes do Poder Legislativo, né? E a gente destaca, tem uma lista, né? Mas antes da lista tem umas questãozinhas para a gente responder. Tem uma questãozinha aqui que é revisão, né? Quem foi o responsável pela missa da igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição? Falei hoje isso, falei hoje. Quem é que tá na mente? Falei o nome do padre. Todo mundo está prestando atenção, muito bem. Né? Tá lá destacado no hino, depois de alguns anos, a tão sonhada igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída. O padre Alfredo Silva, uma missa celebrou, né? Então, o nosso querido Alfredo Silva foi o primeiro celebrante, né? O primeiro pastor, o primeiro padre a celebrar uma missa na nossa cidade. Aí nós temos aqui a sequência dos... Não tem como errar, né? Também as outras colocações, né, Marcelo? Estava muito na cara, né? O primeiro presidente foi Mário Vieira, né? Sendo que Mário Vieira ficou 4 anos. Mário Vieira ficou de 63 até 66. Aí o segundo foi José Bezerra Leite. José Bezerra Leite foi o segundo presidente. Terceiro foi seu José Joaquim. Quarto presidente. Deixa eu só aumenta um pouquinho mais. Ô, Nando, Oi. é, assim, a gente lembra de tudo, por enquanto, sabe? De muita coisa, né? Agora, se demorar muito a sair esse edital e vamos supor que vocês pararem por um tempo, aí, se for assim nesse ritmo, né? Até o concurso, eu sei que dá tudo certo, né? Vai dar certo com fé em Deus. Mas, A promessa não digo nem a promessa, porque já está sendo cumprida, né? Mas o compromisso da prefeita é até o concurso a gente ter aula. Até o concurso a gente ter aula. pronto, então vai ficar Eu não ótimo. vou, eu não vou mais dizer quando vai ser ou algum prazo que eles me dão, porque já me deram prazo de junho, já me deram prazo de julho, já me deram prazo de agosto, já me deram prazo de setembro, já me deram prazo de outubro, agora estão dando prazo de novembro. Aí, vamos trabalhando, né? Vamos trabalhando. Vamos O, que- trabalhando, o, vamos tentar. o que eu tô Vamos. querendo dizer, o que eu tô querendo dizer é assim, se for esse curso aí, né? Esse curso que está tendo agora, até lá as provas vai ser beleza. Agora, se vamos supor que pare no caminho e a prova demore muito, aí a gente esquece essas Esquece, coisas, né? esquece, isso é verdade. Apesar que eu não acredito que a prova vai demorar tanto, não. Mas, enquanto não saiu o edital, vamos trabalhando. Vamos bolar uns aulão presencial, bolar uns aulão presencial para a gente ter um momento TED a TED. Quero ouvir a voz de mais pessoas que não falam, só escrevem alguns, outros nem escrevem, mas quero ver como é que é cada um, né? E também tirar a dúvida tirar a dúvida presencialmente é diferente, né? E também receber a energia, né? A energia, nós somos seres que somos pura energia, né? Nós produzimos energia diariamente, nossas células produzem energia, né? E aí a gente troca uma energia boa, positiva, né? Que é o contato,
a aula presencial, ela é diferente exatamente por isso, né? Mas até lá, Marcelo, a gente vai estar por aqui trabalhando. Vamos trabalhar para continuar até o dia da prova. A gente a gente está ali e no dia da prova a gente também vai estar ali na torcida, né? E eu pretendo fazer para professor, né? Mas ainda nem sei se vou fazer, mas eu pretendo. Acho que eu tenho ainda algo a contribuir para os alunos do fundamental. E eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei, desde de aluno do ensino regular, eu participava e gostava de ter esse momento de trocar conhecimento, né? E, sinceramente, eu passei de 2014 para cá, eu passei fora da sala de aula, coordenando o projeto do Canoa Cursos, mas não estava na sala de aula. Até 2014 eu dei aula em Giral, dei aula em Campo Grande, dei aula em Arapiraca. Aí, quando fui, agora nesse projeto do Prepara Canoa em si, que a gente tentou algumas pessoas para dar esse conteúdo de história, tentei algumas pessoas para dar o conteúdo de direito, mas eu tentei de início alguns advogados, só que todos os advogados estavam ocupados demais, não tinham tempo de fazer. Aí, como é a minha formação também em administração, né? E administração com relação ao direito que a gente estuda aqui, tem tudo a ver, né? Porque é direito administrativo, né? Você está falando de uma parte de direito constitucional, que é a lei orgânica, né? Que é a Constituição do município, e a outra parte de regime jurídico, que é direito administrativo, né? Coisa que na faculdade eu vi, né? Bastante, e me identifico com a questão de lei, gosto de ler lei, gosto de compreender, de entender. Aí voltei a abraçar a docência, mas eu confesso a vocês que eu estou apaixonado pela docência novamente. Estava meio escondidinho aquele sentimento de prazer, de satisfação, de compartilhar conhecimento, de construir conhecimento com vocês, veio à tona novamente. E às vezes eu me pego imaginando projetos de sala de aula para os meninos de oitavo, nono ano. E você já pensou? É, é uma coisa assim que está no sangue, eu gosto de dar aula. Me faz bem compartilhar conhecimento. Espero que esteja alcançando vocês e que vocês realmente estejam compreendendo, estejam também captando um pouco dessa paixão desse amor que eu tenho pela docência e também na construção desse rumo, desse caminho de aprovação que vão ser de muitos de vocês. Tenho certeza disso. Vamos lá, vamos a gente concluir a nossa aula, que já está chegando a nossa hora. Vamos aqui ver um a um, né, a ordenação por ordem cronológica dos presidentes da Câmara, né? Aí a gente observa que tem alguns que repetem duas vezes, outros repetem três vezes, né? Mário Vieira de Souza foi o primeiro, ele foi o primeiro a ter 4 anos, né? Mário Vieira foi de 63 a 66. Em sequência foi o senhor José Bezerra Leite, né? José Bezerra Leite é o pai do Miró, o pai da Neiguinha, inclusive a Escola do Funil é em homenagem a ele, né? Foi 2 anos, né? Aí, em seguida, foi o terceiro presidente eleito, o presidente da Câmara foi José Joaquim Silva, né? O seu José Joaquim foi o terceiro, foi 2 anos, né? Até 70. Até 70. O quarto foi José Emiliano Correia. O quinto foi Antônio Francisco dos Santos, né? Meu avô também foi vereador, né? Após ser prefeito, ele foi candidato a vereador. E, historicamente, em termos de porcentagem, até hoje não teve e nem vai ter nenhum num eleitorado de 1.500 pessoas, ele tirou 350 votos.
ou seja, quase 30% do eleitorado. É impossível hoje um vereador ter uma votação dessa, né? É impossível. Você está falando aí de um vereador ter 3 mil votos hoje, né? Não acontece isso. Pode até acontecer, mas é bem difícil de pensar isso. Aí o sexto foi Heloísio José dos Santos, né? E Heloísio José dos Santos é, era cunhado do meu avô. Ele é o pai da Vaninha, do Mercadinho, ex-esposa do Nivaldo, né, que faleceu. Avô do Ricardo, do Mercadinho, é um exemplo, né? A família dele, o João Motax, ele é o pai do João Motax, né? José Angelino dos Santos, José Angelino dos Santos, depois que foi vereador, ele se tornou prefeito, né? Ele era vereador e se tornou prefeito, né? Aí o José Angelino foi 2 anos também. Aí, ó, você já começa aqui, José Emiliano Correia já volta, né? Ele foi o quarto e foi o oitavo presidente, né? Manuel Rocha dos Santos é o que foi prefeito depois, né? O Zominho. O Manuel Rocha dos Santos, salvo me engano, foi o prefeito de 82, é. Ele foi presidente da Câmara antes, né? Aí, novamente, aqui, ó, José Emiliano do Correia, né? José Emiliano do Correia foi o quarto, foi o oitavo e foi o 10º presidente, né? Aí, mais uma vez, o seu José Joaquim foi presidente, né? 11º, ele tinha sido o terceiro e foi o 11º novamente. Aí, aqui, o avô da Marilene, né? Manuel Farias de Paula, né? O seu netinho foi presidente, ele foi o 12º presidente. 13º foi José Pedro Ferreira. Aí 14º foi o seu Manuel Farias de Paula também, né? Repetindo, né? Aí 15º foi José Carlos Barbosa. 16º, Dimas Gracindo Santos. 17º foi a primeira mulher a ser presidente da Câmara e foi a primeira mulher eleita vereadora. A, a, a vereadora Maria Gorete Alves da Costa Fonseca foi a primeira mulher vereadora eleita e a primeira mulher a ser presidente da Câmara também. Aí voltou o 18º, o senhor Dimas José Gracindo voltou. 19º, José Inácio dos Santos. José Inácio dos Santos é o seu bebê, inclusive é atual vereador, atualmente é vereador, é o seu bebê. O 20º presidente foi o José Noel Fernandes da Silva, vereador Noel. O 21º foi o Elialdo Ferreira Alves, o Elialdo esposo da Edilza, hoje secretária de assistência. Aí o 22º ele foi 4 anos, de 2005 a 2008, e o 23º repetiu, ele foi de 2009 a 2012. Foi o primeiro vereador a ser presidente 8 anos seguidos. Foi o Lorival Leandro Gomes, né, o chamado vereador Louro. Ele foi 8 anos como presidente da Câmara, né? Para a gente destacar que pode ser alvo de pergunta, né? E não teve outro. Aí pode ter alguma pergunta com a questão de quantos mandatos Lorival Leandro Gomes teve como vereador. O 24º foi Edivaldo Satil de Farias, né? Edivaldo atualmente é vereador também, né? Pela comunidade de Mata Limpa. O 25º foi o Jadielso Rodrigues, também é vereador atualmente, né? 26º, de 2019 a 2020, foi Cícero Simonal da Silva. E atualmente o 27º, né, que foi de 21 a 24, é o Claudiano Miguel. Esse é o esboço da ordem cronológica dos vereadores e de mandatos, né? Então, observa aqui, tem o destaque o Louro, que foi 8 anos, tem o destaque do José Emiliano Correia, que foi 3 vezes, repetiu 3 vezes, né? Os demais sempre a repetição máxima foi 2, né? Só o José Emiliano Correia, que foram 3 vezes, os demais que repetiram foram 2 vezes, e o Lorival Leandro Gomes, que foi 8 anos consecutivos.
Esse eu acho que é um recorde que não vai ser batido. Não acredito que vá ter outra pessoa que esteja 8 anos seguidos, né? Pode ser que aconteça, mas não, não, vamos viver para ver, né? Então, gente, vamos responder só uma questãozinha. Vamos responder essa questãozinha para a gente encerrar o dia de Uma hoje. pergunta, Não, não. pode fazer. O vereador se aposenta como vereador, assim, só por quantidade de mandatos ou é pela idade? Não, não mais. Antigamente, sim. Antigamente, tinha uma quantidade de mandatos e eles tinham um benefício. Mas hoje, atualmente, o processo é INSS, é contribuição, é idade e tempo de contribuição. É o mesmo processo de todo trabalhador. Só se aposenta com a idade e com o tempo de contribuição. Hoje, atualmente, né? Mas no passado havia um benefício que não era o salário de vereador em si que recebia, mas recebia um benefício para a época considerável, onde eram 3 mandatos. Após 3 mandatos, já se aposentava. No Brasil tem umas coisas que são meio assim, fora do normal. É muito privilégio. Por exemplo, senador da República, uma vez senador, mesmo que você seja suplente e o senador se afaste, você assuma 6 meses, senador da República, você vai ter direito a uma pensão vitalícia, um salário vitalício, parece que, salvo me engano, é R$ 8.000, e ainda vai ter direito à segurança e tudo. No Brasil tem coisas que precisam ser debatidas que são absurdos. Vamos lá, essa questão no dia Antônio Francisco dos Santos foi empossado primeiro prefeito eleito e foi instalada a sede do novo município. No mesmo dia, tomou posse a primeira legislatura da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como seu presidente, essa já responderam aqui, né? Eu já vi aqui, ó, já estão respondendo, né? É, Marilene e José Marcelo já respondeu aqui, nossa alternativa, né? Letra D, né? O dia 25 de janeiro de 63 foi a posse de Antônio Francisco dos Santos, a instalação da sede do município, a primeira posse da Câmara de Vereadores, né? E o primeiro presidente foi Mário Vieira de Souza. Bom, gente, a nossa aula, quem não colocou presente ainda, coloque aí para a gente concluir aqui, a gente poder montar a estatística de presença, né? Agradeço a presença de todos, a participação de todos, a paciência, né? Amanhã teremos aula de português à tarde, 4 horas, aula de português, e à noite de regime jurídico. E na quinta-feira, aula de português, e à noite, aula de matemática. Na sexta-feira, aula de geografia. Tchau, tchau. Obrigado e até a próxima. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ô, Nando, eu acho assim meio pesado para um dia só a aula de português e matemática. Mas são horários diferentes, né? Agora que é cansativo mesmo. É cansativo. É E eu assim esqueci de, para mim eu que esqueci de estou, parar a gravação, ó. para mim que estou desocupado não tem problema, entendeu?